They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Eu quero ha, ha, ha. Olha quem voltou. Gente, vamos aprender como é que faz essa maquiagem muito facinho e rapidinho com dourado? Eu começo com o fixador da Colors, aquele em gelzinho que eu sempre uso e que é super baratinho. Com batidinhas eu passo ele em toda a minha pálpebra móvel. E aí depois eu uso o corretivo. Esse é o claro da Colors, o Light 01. E com pincel para corretivo, eu passo ele abaixo da sobrancelha para iluminar, dar destaque. Eu preencho minha sobrancelha com aquele duo da Avon, que eu sempre uso, que depois eu vou mostrar ele de novo. Aí, minha gente, eu venho com esse pó, que é um provador que eu ganhei quando eu trabalhava de vendedora. E ele é uns 2 tons acima da minha cor. Eu pego um pincelzinho de esfumar e marco todo o meu côncavo. E vou sem muito mistério, eu vou depositando e esfumando ele com movimentos de vai e vem. Eu uso ele para ficar melhor no degradê, porque eu depois passo o preto. Eu passo o preto, mas bem fraco, ele não fica muito forte. E vou passando no meu côncavo com movimentos de vai e vem. Vou desenhando no cantinho, descendo. E vou esfumando. Ele vai servir de base. Aí, depois, eu venho com o pincel de esfumar e venho com outro pó. Esse daí, ele é um pouco mais escuro ainda. E preenche a minha pálpebra móvel com o mesmo pincel de esfumar. Sem muito segredo, eu vou depositando Aí eu venho com o pincel bem fofo, esse é da Marco Boni, ele é um duo da Marco Boni. E vou passando por cima bem levinho, pra deixar tudo bem uniforme, bem leve, sem nada marcado. E com movimentos de vai e vem também, eu vou fazendo essa parte, esfumo com o dedo. E é nós que tá. Vou puxando, arrumando. Gente, é muito facinho fazer essa maquiagem, viu? Eu demorei porque eu tinha que gravar e ficar mostrando. Venho com esse quarteto da Avon, pego o preto opaco. E com uma esponjinha, eu deposito ele bem no cantinho. E faço tipo um Vzinho no cantinho. Vou depositando ele com a esponjinha. E vou desenhando a partinha que eu quero. Eu não passo muito, não entro muito com ele, porque ele é só pra dar uma escurecida no canto. Venho com um pincel lápis e vou esfumar toda essa parte. Eu vou marcar bem na linha do côncavo com esse preto. Então, vai ficar aquele marrom primeiro que eu passei por cima, depois um pouco abaixo o preto. Bem aonde o pincel afunda. Eu vou fazendo movimentos de vai e vem, esfumando tudo, deixando tudo mais suave, sem marcação. Essa parte do preto vai ficar um pouquinho mais marcada, mas ela não vai ficar tão assim. Volto com um pouquinho do preto, pra ficar mais pretinho, cantinho e tal. Assopro, gente. Sempre falei que o assopro eu limpo pra ficar mais limpinho e ficar bem esfumado. Se tiver produto no pincel, ele demora mais pra esfumar. E vou esfumando tudo isso, pra ficar tudo bonito, tudo lindo. Depois, minhas gatinhas, eu venho com outro pincel de esfumar, aquele primeiro que eu tava, que ele é mais fofo, e vou passando em cima do preto. Essa parte eu uso 3 pincéis. O primeiro lápis, esse que é mais fofo, e vou esfumando. Depois eu pego o mais fofo ainda, que é aquele primeiro que eu usei da Marco Boni, que eu nem mostrei.
e vou esfumando pra tirar bem a marcação. E vou esfumando, galerinha, esfumando, esfumando, esfumando. Vou arrumando com o dedo. Às vezes, uma coisinha que você arruma com o dedo já nem precisa voltar com o pincel. Por isso que às vezes eu uso o dedo. Aí, minha gente, eu tô escutando música aí. Aí eu volto com o quê? Volto com uma esponjinha. Pincel, aquelas esponjinhas, e vem com o douradinho. Só que eu tinha esquecido de mostrar o fixador. Eu pego esse fixador e passo aonde eu vou depositar essa sombra dourada. Com batidinhas, bem pouquinho. E aí depois eu volto mesmo, ó, com a esponjinha e com a sombra dourada e vou preenchendo, vou depositando, eu não vou arrastando ela. Você não esfrega. Se você esfregar, você vai tirar a sombra, você não vai deixar a sombra lá, então ela não vai ficar tão intensa do jeito que você quer. Eu passo o dourado na pálpebra móvel até o meio, passando bem pouco do meio da pálpebra móvel. Mas é até no meio. Vejo se tá igual ou pelo menos parecido. Nos outros vídeos eu falei, é difícil deixar igual. Volto com o meu lápis. Com o meu lápis não, com o meu pincel lápis. E vou esfumar a transição entre o dourado, o preto e o marrom, pra não ficar marcado naquela linha. Aí ele vai dar um degradezinho, arrumo o preto e tal. Depois, o que vem na minha cabeça? Eu volto com o pincel, ó, pra retocar o canto. Pra retocar aquele cantinho ali. Ó, dou uma sopradinha, vou arrumando. Eu sempre tento deixar igual, gente, mas não é sempre que sai igual, mas eu tento deixar igual. Aí eu venho com esse pincel mais fininho, chanfradinho, pego um tomzinho bem clarinho e faço um ponto de luz no meu canto lacrimal. E vou depositando essa sombra, ó. Eu passo na parte superior, no canto superior e inferior. Passo um pouquinho embaixo. Eu deposito e arrasto um pouquinho. Ele é um tom branquinho, mais pro gelo, beijinho. Ele chega a ser aquele brancão, esse tom que eu passei no cantinho. Venho com esse pincel leque e limpo todo abaixo, na parte da minha olheira. Pra tirar o restinho de sombra, às vezes com brilhinho desejado, eu venho com a esponjinha e passo a esponjinha pra limpar. Pra ficar tudo bem uniforme. Aí venho com um lápis na linha d'água, esse é o lápis da Colo, lápis preto. Preencho toda a minha linha d'água e no cantinho interior e inferior. Inferior, né, no cantinho de fora. Se estiver falando errado, vocês me corrigem. Acho que é assim que fala. E vou borrar um pouquinho no cantinho de fora. Pra me esfumar bem rente aos cílios inferiores. Então, você borra um pouquinho com o lápis. Ó, do jeito que eu tô fazendo. Dou aquela borradinha de leve. Puxando um pouquinho para cima. Aí, eu venho com um pincelzinho. E uma sombra marrom, que é da Avon. Ó, primeiro com o pincel eu esfumo aquele lápis, vou arrastando. Primeiro eu esfumo ele pra mim colocar ele onde eu quero que ele fique. Eu desenho ele assim com o pincel, entendeu? Vou espalhando ele do jeito que eu quero e tal. Depois eu venho com a sombra, ó. Esse duo, foi com esse duo, com essa sombra que eu fiz a sobrancelha. Pego esse mesmo marrom da sobrancelha e passo abaixo da sobrancelha pra selar esse lápis pra não escorrer. Porque eu não posso correr o risco de escorrer esse lápis numa festinha que eu vou. Aí, minha gente, vem com um pincel mais fofo, ó. Aquele mesmo da Marco Boni, ele tá sujinho de pó. Que eu uso pó com ele, eu deixo ele sujinho aqui, eu acho que esfuma melhor. Aí eu esfumo todo abaixo da minha sobrancelha, todo nos meus cílios inferiores.
Dou uma retocada do outro lado. Aí, meu povo maravilhoso. Ai, tá quase acabando já. Ah, achei que ia demorar tanto. Vem com esse duzinho, aí pego manteiguinha com um pincel bem fofo. Eu fico procurando esse pincel, porque esse pincel é uma praga. Ele some. E eu fico procurando e ele some. Dá uma raiva. Ó, ficou procurando. Mas é o pincel fofo da Avon. Aquele que a Avon vende, sabe? Um pincel bem fofo. Eu fico horas procurando. Gente, cadê a edição desse vídeo? Ó, achei. E pego o beijinho, ó. E passo abaixo da sobrancelha pra selar aquele corretivo que eu passei pra iluminar. Então, ele já tá mais claro por causa do corretivo. E vai ficar um pouquinho mais clarinho também por causa dessa sombra. Que ela é uma manteiguinha. E, gente, pra fazer sobrancelha com esse duo é muito bom. A sombra, a manteiguinha pra iluminar e a outra pra preencher. Marrom pra preencher fica lindo. Maravilhoso. Depois eu pego o pincelzinho, ó, de esfumar e volto pra retocar. Eu pego o primeiro pó que eu usei. Gente, eu adoro fazer sombras assim, makes com pó. Eu acho que fica tudo tão bonito, tão zen. Deve ser porque eu não tenho a sombra ideal, né? Mas eu acho que eu me viro muito bem com pó. Aí, minha gente bonita, linda, maravilhosa. Muitas camadas do rímel, desse rímel da Avon, o Dharma. Ele é alongador à prova d'água. Eu passo muitas camadas dele. E vou penteando, ó. E aí eu apareço com, de repente, com o tamanho da Maybelline Super Filme. Eu gosto de misturar. Eu gosto desse cílio pesado, com bastante rímel, eu adoro. Ó, muitas e muitas camadas desses dois rímels. Eu contorno a boca com um lápis da Colos. Ele é um marronzinho. Eu não vou usar batom. Aí eu decidi passar esse lápis. Ele é marronzinho, meio cobre. Não é meio cobre, ele é marronzinho. Fica bem legal, eu gosto dele. Ó, preencho não. Eu contorno todo o meu lábio, desenho todo o meu lábio com ele. Que quando eu fui fazer a pele, eu passei base no meu lábio pra ficar bem melhor, pra ficar mais em destaque o batom. E eu desenho, ó, certinho, eu arrumo. Quando eu faço isso, eu sempre acho que eu deixei a minha boca torta. Não sei, gente, o que acontece? Deve ser o problema de cabeça que quem vos fala tem. Tem a coordenação. E eu venho com esse gloss. Esse gloss tá bem velhinho. Eu nem sei mais dizer pra vocês da onde que é, de quem que é, o que é. Eu sei que eu acho, pelo gosto dele, que é o da Arc. Que eu gosto demais dos que, gente? Dos que? A Amnésia. De toda a linha da Arc eu gosto. Tem bastante sombra, bastante coisa, eu gosto da linha da Arc. É uma linha barata e uma linha que vale a pena, tanto batom como gloss, sombra, base, eu gosto. E simples, eu preencho todo o meu lábio com gloss e eu solto meus cabelos que estão alisados. Estou magnificamente pronta, minha gente. O que vocês acharam dessa maquiagem? Olha só que bonita, ficou bem simples, bem rápido de fazer. Se eu não tivesse mostrando os produtos, eu tinha feito bem rapidinho, então dá pra você usar a ideia das cores e tal. Na pele usei a minha base da Max Love, número 4 médio. Depois eu usei também o corretivo da Colos Light pra fazer iluminação só no centro do rosto, em cima do nariz, no queixo e na parte superior da boca. Com o meu... Também na minha olheira, antes da base, eu passei o número 1 da Vult, corretivo número 1 da Vult. E, adivinha, o blush, que é dos mostruários que eu tenho, que eu usei. E olha a fatalidade que aconteceu. Um deles caiu e quebrou. Gente, que triste que foi. Caiu e quebrou o blush, mas tudo bem. Estou linda, magnífica.